Hello guys, welcome back to another video, welcome back to Inglês com Sofia. Vamos aprender a como montar frases em inglês, como formar frases em inglês. Antes de começar, eu queria lembrar a todos vocês que eu vou disponibilizar um PDF gratuito. Tudo que eu vou falar por aqui vai estar no PDF com exercícios, atividades para que você pratique tudo que você aprendeu, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos começar com sujeito mais verbo. Primeiro de tudo, em inglês, normalmente nós precisamos incluir o sujeito numa frase. E o sujeito vai antes do verbo. Vamos colocar um exemplo. We dance. We dance. Nós dançamos. Outro exemplo. She is waiting. She is waiting. Ela está esperando. Isso é super importante, porque em português nós podemos omitir o sujeito da frase. Por exemplo, se eu falo dançamos, você entende que eu quero dizer nós dançamos. Em inglês, eu teria que deixar o sujeito em evidência. Eu tenho que falar we dance. Eu não posso deixar dance. Por quê? Porque eu posso estar falando I dance, you dance. Você não vai poder entender se eu me refiro a eu, a você, a nós, certo? Algo super importante é que o it e o they pode ser usado para referir-nos a algo que já mencionamos anteriormente. Como, por exemplo, I like your guitar. Your guitar is nice. Então, para eu não ficar repetindo, né, gente, porque toda hora está falando your guitar is nice, your guitar is awesome, your guitar is yellow, eu substituo. Então, eu vejo que your guitar é uma coisa, é um objeto, então eu posso substituir pelo pronome it. Em vez de falar your guitar is nice, eu falo it is nice, it is nice, it is nice. So, I like your guitar. It is nice. Eu não posso omitir esse sujeito. Eu não posso falar I like your guitar. It's nice. It's nice. Tá errado. Por quê? Porque eu tenho que colocar um sujeito. E o sujeito que se encaixa aí é o it. Porque é uma coisa e eu me refiro a your guitar. Ok? Então, I like your guitar. It is nice. Muita atenção a isso, gente, porque eu vejo bastante erro em relação a isso, porque em português a gente pode falar, eu gosto do seu violão, é legal, é muito legal. Esse é direto. Não, em inglês a gente tem que colocar o it. It is. It is. It is nice, it is very, very cool, ok? Good. Agora, se eu me refiro a coisas, primeiro era uma coisa e agora é coisas, em plural. Eu vou substituir por it? Não, a resposta é não. A gente vai substituir pelo pronome they. Por exemplo, can you see those trees? Can you see those trees? They are beautiful. They are beautiful. Em vez de falar, can you see those trees? Those trees are beautiful. Eu falo, can you see those trees? They are beautiful. Então, esse they se refere a those trees. Agora, tem uma situação que a gente não deve colocar o sujeito, tá? Que é no caso do imperativo. Se você já sabia disso, parabéns. Imperativo é quando a gente manda alguma coisa, a gente dá uma ordem, né? Então, por exemplo, se eu falo sit down please, eu não falo you sit down. Eu falo sit down. Direto, o verbo sit down, please. Call me soon, please. Nós também podemos usar advérbios de frequência, e aí a gente tem que tomar cuidado também com a ordem, tá? Lembrando que advérbios de frequência é, por exemplo, always, never, usually, sometimes, normally, you know, all of that. Nesse caso, só tem uma exceção. Então, primeiro eu vou falar sobre todos os verbos, entre aspas, tá? Você já vai entender por quê, porque tem exceção de um. Mas a grande maioria dos verbos segue a seguinte estrutura: sujeito, advérbio de frequência e verbo normal, né? Um verbo. Então, por exemplo, we,
sujeito. Often, advérbio. Dance, verbo. We often dance. Nós dançamos frequentemente, né? Com frequência. Nós dançamos com frequência. We often dance. Agora, lembra que eu falei que tinha uma exceção? A exceção é o verbo to be. O verbo ser e estar. Aí vai depender do sujeito, né? Se eu me refiro a I, o verbo to be vai ser am no presente, né? No passado vai ser was. Então, vamos lá, gente. Nesse caso, a gente vai ter que colocar o verbo to be antes. Então, a gente vai ter sujeito, verbo to be e advérbio de frequência. Por exemplo, I am always late. You are never tired. Ok? Muito bem. Então, vamos ao próximo. A questão do verbo mais objeto. Objeto, para quem não lembra, tem um truque muito simples de fazer, que é você perguntando ao verbo. Você pergunta, faz uma perguntinha super básica. Você pode perguntar o que ou quem ao verbo, tá? Você pergunta ao verbo o que, ou você pergunta quem, e a sua resposta vai ser o objeto da frase. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Então, eu vou já fazer direto em inglês, tá? You clean the house. You clean the house. Você limpa a casa. Certo? Certo. Então, você tem que perguntar. Você limpa. Separa aí, né? Qual é o verbo? Limpar, né? Então, você limpa, you clean. Então, você limpa o quê? Né? Foi nossa pergunta. Você limpa o quê? A casa, the house. Então, the house é o seu objeto. Muito fácil, né, gente? Vamos para outro exemplo? I love you. I love you. O sujeito I e o verbo love. Então, eu tenho que perguntar o verbo, né? Que é eu amo você, né? Eu sei que é eu te amo, mas eu amo você. Vamos analisar dessa forma. Eu amo você. I love you. Então, eu amo. Eu amo quem? Ou eu amo o que, né? Nesse caso é quem. Eu amo quem? Você. You. Então, you é o objeto da frase. E é justamente o objeto da frase é quem sofre ou recebe a ação. Porque o sujeito é quem pratica, né? Por exemplo, I love sou eu que estou amando, né? Eu que amo, eu que estou praticando a ação. Mas a coisa importante aqui é que a gente tem que saber que o objeto vai depois do verbo. Ok? Nem toda frase vai ter objeto, tá? Por exemplo, se você falar I work. Eu trabalho. Você não precisa perguntar eu trabalho o quê? Eu trabalho quem, né? Você pode dar outros detalhes que a gente vai ver mais adiante, mas I work, você pode falar só isso. Mas, se você tem um objeto na sua frase, o que vai acontecer? Ele tem que ir depois do verbo, certo? Essa é a regra do inglês. E você não pode separar. Você não pode separar o verbo do objeto, nem o objeto do verbo. Eles têm que estar assim, nessa ordenzinha, juntos, tá? Então, você tem que falar sujeito, verbo, objeto. Ok? Então, verbo e objeto têm que estar sempre juntos. Se eles estão na frase, eles têm que estar nessa ordem. Verbo, objeto. Então, por exemplo, se eu falo I like pizza very much. Então, vamos analisar. I like pizza very much. I like pizza. Eu gosto de pizza. Very much. Muito. Então, se a gente fosse fazer uma tradução, seria eu gosto muito de pizza, certo? Mas, em inglês, você não pode colocar I like very much pizza. Em português, sim, você vê. Você pode falar eu gosto muito de pizza. Em inglês, não. Em inglês, você não pode separar o I like pizza. Você não pode separar o like, que é o verbo, do pizza, que é o objeto. Você tem que deixar eles ali juntinhos. Não pode falar I like very much pizza. Não, tá errado. Você tem que falar I like pizza very much. Outro exemplo é She plays the guitar every day. Então, verbo plays, she plays. E
objeto, the guitar. She plays the guitar every day. Então, ali juntinho, você não pode falar, por exemplo, she plays every day the guitar. Não pode separar. Tem que estar junto. Ok? Perfect. E uma coisa que os meus alunos costumam perguntar muito é sobre lugar e tempo numa frase. Então, como que é a ordem? Qual eu coloco primeiro? Então, normalmente, em uma frase em inglês, nós colocamos primeiro onde e depois quando, tá? Nessa ordem. Então, primeiro lugar e depois o tempo. E, gente, quando eu tô aprendendo qualquer coisa nova, principalmente o idioma, o que eu gosto de fazer é sempre umas analogias, assim, tentar lembrar de alguma outra forma, né? Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que, por exemplo, quando sua mãe te liga, tá? Você tá numa festa, a primeira coisa que ela quer saber é onde é que você tá. Ah, digamos que você não contou pra ela. Então, onde você tá? Primeira coisa que ela quer saber. E depois, quando que você vai chegar em casa, tá? Vamos ver frasezinhas pra gente pôr isso em prática, ver exemplo, ver como é que isso acontece. She arrives at the hospital in the morning. She arrives at the hospital in the morning. Ela chega ao hospital pela manhã. Certo? Então temos she, sujeito, arrives, verbo, at the hospital, lugar, in the morning, tempo. Então, nessa ordem. Vocês perceberam que não tem objeto nessa frase, certo? Ótimo. Então, tem momentos que não vai ter mesmo, tá? Segunda frase, e é uma pergunta. Will you be in the office at 3 p.m.? Will you be in the office at 3 p.m.? Então, primeiro lugar, primeiro onde, in the office, e depois o tempo. Depois quando. At 3 p.m. Você estará no escritório às 3 da tarde. E é isso, gente. A aula fica por aqui. Não se esqueça do PDF que eu estou disponibilizando na descrição, tá? Para que você pratique, para que você ponha realmente o que você aprendeu em prática, porque é isso que vai fazer com que você realmente aprenda. E não se esqueça de dar um like, se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido, um beijo and see you soon. Bye!